Ô gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Grosso modo, né, no panorama da TV britânica, você tem três grandes jogadoras em produção de séries e minisséries e que têm assim os seus padrões de qualidade mais ou menos bem definidos, né? E aí daria para mais ou menos ranquear assim: tem a BBC e tem a ITV e tem o Channel 5. Essas séries que a Netflix produz na Grã-Bretanha, baseadas na obra desse Harlan Coben, elas geralmente me lembram as séries do Channel 5, tá? São produções bombásticas, mais pro baratinho, embora tenha atores bem famosos, tal, né? Mas mais pro baratinho do que pro mais caro e mais pro não sofisticado em termos de roteiro do que pro sofisticado. Você pega nessa aí Missing You, que eles colocaram no catálogo agora no dia 1º de janeiro de 2025, tem informação que é repetida para a plateia três vezes no mesmo, no mesmo episódio, aquela que o namorado deixou ela quando o pai estava não sei o quê. Eu ouvi aquilo umas três, quatro vezes, né? Então não é um roteiro tão sofisticado assim. E são, me lembra o Channel 5 também, porque assim, são aquelas séries que às vezes acontece coisa, dali a uma semana eu tenho dificuldade até de lembrar se eu já assisti. Tá parecendo que eu vou detonar com essa minissérie. Não, gente, é só que ela é só mais uma minissérie consumo que a Netflix botou lá no seu catálogo, baseado nesse contrato de 14 livros que eles transformam em série, do minissérie do Harlan Coben, e que vão ficar naquela biblioteca ali para você assistir e se divertir. É só isso que eu falo, né? Só que antes de especificar um bocadinho, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Você tem o James Nesbitt, você tem aquela atriz que está no Slow Horses, que é uma série super aclamada que eu tô ensaiando para assistir, tá na quarta temporada, não comecei a ver ainda. Então assim, você tem um elenco que é bacana, né? Você tem uma série, uma minissérie que é reviravoltosa, né? Que opera em mais de uma linha temporal ou algo assim, mas ela é é, bastante áspera, né, na sua carpintaria dramática, na sua dramaturgia, por conta dessas repetições, de não confiar no seu telespectador. Mas enfim, basicamente é assim: é uma detetive que tem um grande problema na vida dela, né? Ela foi deixada pelo noivo, mais ou menos na época que o pai policial que ela idolatrava e achava perfeito foi morto. Quando você tem alguém assim que idolatra o pai e é policial, logo vai começar a descobrir coisa desse pai. Sim, vai começar a descobrir coisa desse pai, inclusive uma revelação final lá que eu falei, vixe, em 2025 ainda tem esse tipo de revelação. Achei até plausível, tá? Mas fazia tempo que eu não via, né? O pai era isso, eu falei, nossa, né? Mas enfim, aí um dia lá num aplicativo de namoro, essa policial ela descobre a foto do ex dela que deu no pé quando ela mais precisava. E aí ela vai querer encontrar. E aí é claro, né? Vai ter um monte de revelação, porque você acha que esse ex aí não, né? Enfim, foi embora por algum motivo. E aí é claro, né? Ela tem assim umas melhores amigas que tinham, todo mundo esconde alguma coisa, né? E todo mundo também vai estar nos lugares onde precisa estar, bem na hora em que o roteiro precisa que eles estejam lá, e tudo bem. Quando é essas séries do Harlan Coben, assim, eu fecho os olhos e vou vendo só pelas reviravoltas, né? Paralelo a isso, tem uma outra história, porque ela é da policial do negócio de missing persons, né, de desaparecidos, tal. E aí então tem toda uma outra subtrama que vai ser deflagrada por conta de um garoto tonto lá. Ele faz umas tontices, todo mundo faz tontice, até a policial faz tontice, né? Porque a mãe dele foi sumiu.
E aí vai ter uma história de nossa senhora, parece que ele tá é o Pemberton, aquele ator, Steven Pemberton, esqueci o primeiro nome dele, mas ele é ótimo. Ele vai viver um vilão que parece que saiu, sei lá, de um melodrama, assim, né? Ele tá deliciosamente se divertindo lá, que é sobre tráfico de pessoas para pegar dinheiro. Então tem essas duas tramas que estão competindo nessa minissérie, que eu falava, puta, daria 2 shows, embora abençoadamente não tenha testado a minha paciência e nem o meu saco com muitos episódios, são 5 episódios só, achei ótimo que não sejam 8, 9, porque a minissérie ela não tem muito o que falar, né? Poderia ter se ela fosse aprofundada em uma ou outra dessas tramas, mas ela escolheu não ser assim, porque é só para se divertir, é uma montanha russa de reviravoltas. Então aí beleza, fui vendo, fui vendo, fui vendo. Mas meio que uma trama meio que cancela a outra, no sentido de você tem assim subaproveitamentos, né? São duas histórias que estão subaproveitadas, né? E é só para você ter ação, né? Supostamente uma história deveria retroalimentar a outra no sentido de fazer comentários sobre identidade, sobre a ação policial, sobre o desempenho dessa policial quando está lidando com um caso que envolve ela mesma ou quando outras pessoas. Mas, assim, se você for parar para analisar o roteiro, né, a dramaturgia, isso nunca está bem construído ou nunca está aprofundado. Como eu falei, é uma série para se divertir. Ok, e com esse estranhamento dessas duas histórias concorrentes, né? No mais, ok, é mais uma adaptação desse Harlan Coben, que daqui a, sei lá, alguns dias, eu pelo menos nem vou lembrar, é aquela, tá, aquela série, mas pelo menos Netflix está desenvolvendo lá o seu catálogo, e que é inferior ao catálogo da BBC, né, ou da ITV, quando o assunto são essas séries policiais. Por isso que eu falei que tem uma carinha de cheirinho de Channel 5, tá? Mas que tem uns momentos de diversão com aquele bandido lá, tem, mas sabe aquela história? Você fica às vezes bravo, né? Porque o menino faz umas coisas idiotas e algumas revelações da amiga, não sei o quê. Enfim, é mais para você aproveitar essas férias agora de janeiro. Eles lançaram dia 1º de janeiro, porque é um feriado, né? Então as pessoas estão meio de ressaca ainda. Dá para você maratonar de boa. Mas não dá para dizer que é um grande produto, gente. Desculpa aí, né? Os fãs que gostaram. Gostar é uma coisa, agora de ver que aquilo lá, ela tem uma carpintaria dramática bacana ou tal, não. Ela não tem, né? São atores que estão ali geralmente em ponto morto, fazendo o mais fácil que eles conseguem fazer, porque os diálogos e nada pede muito deles, né? Bom para eles, ganharam dinheiro sem precisar ficar com esforços shakespearianos para desenvolver um papel. E a televisão e os streamings precisam ter isso mesmo, né? O seu catálogo ali para manter o público maratonando, né? Para manter os algoritmos funcionando, para manter a plataforma girando.